Vambora! Vambora, sexta-feira, Switch TV Show tá no ar. Ontem acabou que a gente teve um pequeno recesso, né? Mas hoje estamos de volta. Vamos falar sobre os jogos de ontem da pré-temporada. Dar uma passadinha em cada um dos jogos, trazer os destaques. Vamos falar também sobre LeBron James fora do início da temporada. Notícia de ontem do Charania. O que será que o Lakers vai fazer, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Que mais? Vamos trocar uma ideia sobre os jogos de ontem. Vou trazer alguns destaques. Falar um pouquinho também sobre jogadores pressionados, hein? Quem são os jogadores mais pressionados para essa temporada? Vamos discutir isso. E esse é o roteiro. É isso que eu tenho programado. Mas, né, esse programa, ele muda a todo momento. Então a gente pode, a qualquer momento, falar sobre outra coisa. Aqui o programa é imprevisível. É imprevisível. Ó, vamos lá, gente. Antes de tudo, oi, tudo bem? Tá joia? Como é que você tá nessa sexta-feira? Tá bem? Tá feliz? Tá animado pro final de semana? Comenta aí. Pessoal, vamos aqui começar a edição de hoje. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro, porque usando o cupom SWISH10, você, além de ajudar o canal, né, que é sempre muito importante, você garante 10% de desconto nas suas compras. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, você é torcedor do Warriors. Eu sei que tem muito torcedor do Warriors aqui na audiência. Você vem aqui na Centauro, você vai aqui nesse lindo boné do Warriors, que já tá com, né, 46% de desconto. Você vem aqui, adiciona o cupom SWISH10 e ganha ainda mais 10% de desconto aqui, velho. Então você pega esse boné do Warriors lindo por mais de 50% de desconto, por 56% de desconto. Isso aqui é absurdo, gente. Isso aqui é absurdo. Então, vai lá na Centauro, usa o cupom SWISH10. Você pode usar em outros produtos também, tá? Se o produto for vendido e entregue pela Centauro, você usa o cupom vale, você ganha 10% e faz a festa. Então, vai na Centauro, usa o cupom e depois me agradece, tá? Depois me agradece. Você me agradece e eu agradeço você por usar o cupom e agradeço a Centauro por disponibilizar o cupom. Olha aí, hein? Uma rede de agradecimentos. Olha que coisa maravilhosa. Então, vai lá na Centauro, usa o cupom SWISH10 e aproveite esse desconto sensacional, tá bom? Vamos lá, gente. Switch TV Show tá no ar, roda a vinhetinha e vamos começar falando sobre os jogos de ontem da pré-temporada da NBA. Vai! Muito bem, rapaziada. Tivemos uma rodada interessante, né, ontem. Ao todo foram 5 jogos, tá? Tivemos Shai Gilgeous-Alexander, o atual MVP da temporada, MVP da NBA, fazendo a sua estreia na pré-temporada. Estreou bem, tá? Estreou bem. Deixa eu colocar aqui na tela os jogos, né, pra vocês terem o visual. Ó, esses foram os jogos de ontem. E aí a gente teve, né, o Thunder enfrentando novamente o Charlotte Hornets. Thunder só vai jogar contra o Hornets, aparentemente, né? É o único adversário. Meu Deus do céu. Enfrentou ontem o Hornets lá no Paycon Center. Inclusive, saudades do Paycon Center, hein? Saudade de ver o Thunder no Paycon Center. Coisa maravilhosa. E aí o Shai fez a sua estreia. Não só ele, né? Mas Shai, Alex Caruso, Hartenstein. Os 3 estrearam. J-Dub ainda não estreou. Chet ainda não estreou. Mas isso deve acontecer nos próximos jogos. E, mano, o Shai estreou maravilhosamente bem. 16 pontos pro MVP, né? Conseguindo algumas jogadinhas sensacionais. Cara, teve uma jogada que ele fez pra cima do Brandon Miller. Foi um esculacho. Deixa eu pegar essa jogada aqui que, pô, merece, né? Pô, o MVP merece ser exaltado. Deixa eu pegar aqui, ó. Pô, ele deu uma sambada pra cima do Brandon Miller que eu fiquei com dó do Brandon Miller, mano. Fiquei com dó, velho. Ficou perdidinho no pagode, coitado. Ó. Pô, olha isso aqui, moleque. Olha a bailada do MVP. Ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pô.
Ele é absurdo, né? E tem gente que não gosta, né? E tem gente que não gosta, vai entender. Então, assim, o Shea estreou super bem, né? O Caruso, como sempre, né? Muita dedicação na defesa, mesmo sendo pré-temporada. Cara, o show deu a vida. Outro que fez a estreia ontem foi o Luguin Dort, né? Dort também não havia jogado ainda na pré-temporada. Jogou ontem. Foi bem. Bom jogo do Dort, jogo padrãozinho. O Hartenstein jogou seus 18 minutinhos, pegou seus 3 rebotes, deu 4 assistências, 8 pontinhos, foi bem. Mas o destaque mesmo foi o Shea. O Shea jogou pra caralho. A Zaya Joe também fez um ótimo jogo. E sim, ele fez um ótimo jogo. Eu sei que é estranho falar isso, mas de fato a Zaya Joe fez um grande jogo. Coisa que, né, fazia tempo que ele não fazia. Na pré-temporada é leão, né? Vai um jogo valendo de playoff, o Zaya Joe some. Mas na pré-temporada regular, leão. Mas brincadeiras à parte, ontem ele realmente jogou bem. Foram 5 bolas de 3 convertidas por ele. Aaron Wiggins fez um ótimo jogo também. O Wiggins fazendo uma pré-temporada bem legal. 3 tocos pra ele, jogou muito. O Jalen Williams, cara, o Jalen Williams tá fazendo uma pré-temporada de gente grande, viu? Eu sei que é esquisito falar isso, né? Porque é uma pré-temporada. Mas ele tá fazendo uma pré-temporada muito boa, né? Espaçando bem a quadra. Ontem foram 5 tocos, ou seja, influenciando também na parte defensiva. Espero ver um Jalen Williams sendo mais utilizado nesse ano, cara. Espero ver ele sendo mais utilizado. Quem mais foi bem ontem? Acho que é mais ou menos por aí, viu? Pelo lado do Thunder, acho que esses foram os principais destaques. O Thunder venceu, né? 122-116. E pelo lado do Hornets, cara... velho... O LaMelo fez um bom jogo. 15 pontos pra ele, 4 assistências, 4 de 6 no perímetro. LaMelo que tá chutando muito bem pra 3 nessa pré-temporada. Vamos ver se isso se mantém pra regular. O peladeiro Trey Mann fez um bom jogo. O ex-OKC Trey Mann jogou bem, foram 18 pontos pra ele. 4 de 6 no perímetro, também arremessou bem. Brandon Miller, apesar de ter sido humilhado pelo Shea, fez um bom jogo, 14 pontos pra ele também. E aí vale destacar, né, o Colin Sexton entregando 15 pontos vindo do banco. 15 pontos em 15 minutos, jogou muito bem o Colin Sexton. Curioso pra ver, né, como é que... Por quanto tempo que ele vai ficar no Hornets, porque mano, é carta marcada que ele vai ser trocado em algum momento na temporada, né. Mas vamos ver por quanto tempo ele dura lá. Moussa Diabaté fez um bom jogo também, ele que vai ser titular do time nessa temporada pela ausência de outros pivôs. Foi bem com 14 pontos, é um cara que defensivamente ele é muito interessante, tem um potencial bom. Ofensivamente eu acho ele bem limitado, mas ontem até que jogou direitinho. E é mais ou menos por aí. Quem foi mal ontem e quem vem jogando muito mal desde que foi draftado pelo Hornets é o menino Tidjane Salaün, né? O Tidjane Salaün que chegou como um diamante bruto, né? Eu lembro que na época do draft eu bati muito nessa tecla de que o Tidjane ou ele ia dar muito certo na NBA ou ele ia ser um bust inacreditável. Ele é 8 ou 80, não tinha meio termo com o Tidjane. Por quê? Porque ele tinha um potencial, tem ainda, né, um potencial atlético e físico bizarro, mas tecnicamente com a bola na mão, ele é muito cru. E infelizmente para ele, você precisa saber, né, jogar a bola para jogar basquete, né? Não adianta você ser só um grande atleta, você precisa ser um bom jogador. E hoje o Tidjane, ele é um bom atleta, mas é um péssimo jogador. É um cara que tem 0 QI de basquete, não tem arremesso, não tem leitura, é um jogador de basquete ruim. Ele é um ótimo atleta, mas é um jogador muito ruim. Muito ruim. E o que pega é o fato do Hornets ter gasto uma 6ª escolha, né? Foi uma 6ª escolha. Então, complicado, hein? Complicado. Ontem ele foi muito mal, cara. 2 de 11 nos arremessos, 0 de 6 no perímetro, 3 turnovers. Pegou muito rebote, deu 2 tocos, mas aí entra na questão atlética. Na parte atlética ele vai muito bem. O problema é quando precisa, né? Arremessar, passar uma bola, driblar. Aí, meu amigo, aí esquece.
Aí o Tidjane tá mortinho com farofa. Mortinho com farofa. Mas, no mais, é isso, gente. Sobre o jogo é mais ou menos por aí mesmo. Thunder vencendo mais uma na pré-temporada e coisa linda. Né? Muito bom ver o Shea de volta. Tava com saudades do menino Shea, tá? Falando sobre os outros jogos, a gente teve Minnesota e New York Knicks fazendo um jogo bem interessante, né? Eu não vou me estender muito nesse jogo, porque eu já fiz vídeo, né? Eu soltei o pós-jogo durante a madrugada. Mas só dando uma passada, só para não deixar passar em branco, o Knicks venceu por 100-95. Esse jogo acabou indo para prorrogação e tal. O jogo se estendeu bastante. O Knicks conseguiu buscar uma bela virada. O Knicks chegou no quarto período perdendo por 12, se não me engano. Conseguiu buscar a virada, saiu vitorioso aí, né? Vencendo no Madison Square Garden, fazendo a festa do seu torcedor. O Knicks apresentando muitas coisas interessantes, especialmente na parte ofensiva. Eu tô gostando bastante do que eu tô vendo do Mike Brown nessa pré-temporada. Claramente ele tá muito focado em dar mais dinamismo para esse ataque do Knicks, tornar o ataque do Knicks menos previsível, o que acabou sendo um problema nos últimos anos, né? O Knicks com o Thibodeau era um time muito competitivo, muito forte na defesa, só que ofensivamente, especialmente em meia quadra, foi um time muito limitado, né? Era um time que em meia quadra se resumia à isolation do Brunson. O Mike Brown, ele tá tentando mudar isso, né? Tá tentando fazer esse ataque de meia quadra ser mais difícil de ser marcado, e ele tá conseguindo, tá? Mais movimentação fora da bola, o próprio Jalen Brunson trabalhando bastante no off-ball, coisa que com o Thibodeau ele fazia muito pouco. Então eu venho gostando bastante do que o Mike Brown tem testado na parte ofensiva. Defensivamente o Knicks não me preocupa, porque é um elenco que tem muito defensor bom, então naturalmente o Knicks vai defender bem. O que me preocupava mesmo, e me preocupa ainda, né? Porque é pré-temporada, não dá pra tirar nenhuma conclusão. Mas o que me preocupa é na parte ofensiva, é onde o Knicks precisa melhorar. E o Mike Brown, aparentemente, está promovendo esse processo de melhora, coisa que o Chris Finch não tá fazendo em Minnesota, tá? Minnesota segue tendo um ataque previsível em meia quadra. É um time que... Mano, beleza, tem ali Anthony Edwards, McDaniels, Naz Reid, Vincenzo, são jogadores bons, jogadores que produzem, especialmente o Anthony Edwards. Mas falta criatividade para esse ataque, né? E aí entra muito na ausência de armadores mais confiáveis. O Mike Conley não consegue parar saudável, e mesmo quando está saudável, passa longe de ser um armador, né, acima da média. Não é. O Rob Dillingham, que jogou bem ontem, tá? É um moleque novo pra caramba ainda, com pouca experiência, então não dá pra confiar muito nele. E basicamente são as duas opções que o Minnesota tem na armação. Tem o Bones Hyland, que teve bons flashes no começo da pré-temporada, mas é um cara que não joga um basquete competitivo há 2-3 anos. Então, o ataque de Minnesota, cara, me preocupa bastante. Até porque uma das soluções seria o Anthony Edwards evoluir como playmaker, evoluir como criador, como tomador de decisão. E é uma evolução que o Anthony Edwards não vem demonstrando, tá? Então, o que mais me preocupa nesse Minnesota, e o que eu acho que vai ser um problema para esse time na regular, é esse ataque meia quadra, mano. Em transição, Minnesota vai produzir. Vai produzir com quadra aberta. Agora, meia quadra, 5 contra 5, esse time vai sofrer muito, ainda mais enfrentando defesas de alto nível, como a defesa de Oklahoma, de Denver, de Houston, né? São embates onde o ataque de Minnesota deve engasgar bastante. Bastante, tá? Então, sobre Knicks e Minnesota é isso. Se você quiser uma análise mais aprofundada e tal, tem vídeo no canal, é só dar uma olhadinha, tá? Sobre Bulls e Cavs, Bulls venceu 119 a 112, né? Bulls conseguindo aí uma recuperação muito boa ali no quarto período, né? Começou mal, mas
terminou vencendo por 32-26. Josh Giddey fazendo um bom jogo e Evon Carter fazendo um bom jogo também. Então, 2 destaques aí do time de Chicago. Uma coisa que eu achei muito legal ontem, cara, foi a homenagem que o Bulls fez pro Lonzo, né? Teve videozinho ali pro Lonzo lá no United Center, achei bem legal, foi bem bonito. E, enfim, venceu o Chicago. Pelo lado de Cleveland, Donovan Mitchell foi o destaque com 22 pontos. Evan Mobley fez mais um bom jogo, especialmente na parte defensiva. Mas acabou que não foi suficiente. Cleveland perdeu o seu segundo jogo na pré-temporada e Chicago venceu o seu segundo jogo. Tá? Inclusive os 2 jogos, né, que o Bulls venceu foi contra Cleveland e os 2 que o Cleveland perdeu foi contra o Bulls. Bucks e Pistons foi um jogo legal também de se ver. Mesmo com algumas ausências importantes, sendo a principal delas a do Giannis, né, que segue sem jogar, segue sem estrear na pré-temporada, acabou que foi um jogo legal, né, foi um jogo que teve ali no final o Milwaukee Bucks conseguindo reverter ali, né, um primeiro tempo bem complicado. O Bucks sofreu muito no primeiro tempo, cara, e foi por conta desse malandro aqui. O que o senhor Cade Cunningham fez nos primeiros 2 quartos de jogo foi loucura, mano. Foi loucura. Cade Cunningham jogou pra caralho. Foram 26 pontos antes do intervalo. Bizarro. Cade Cunningham, que na minha opinião é um cara que pode ser uma zebra aí no MVP. Não tô falando que ele vai ganhar o MVP. Mas é um jogador que eu vejo brigando. Tá? Eu até soltei ontem no Twitter. Vocês vão ficar perdidinhos quando verem o Cade Cunningham no top 4 para MVP. E eu vejo isso acontecendo, cara. Esse moleque, ele tá muito bem. É impressionante como que ter tido a temporada que ele teve ano passado deu mais confiança para ele, sabe? Dá pra ver que ele tá mais confiante, que ele tá mais... que ele tá jogando melhor. Entendeu? O jogador bom, com confiança, é outra parada. E o Cade Cunningham, ele não é só bom, ele é excelente. E com confiança, então, é outra parada. E enfrentando também uma defesa bem questionável de Milwaukee, né? Essa defesa de perímetro de Milwaukee vai ser um problema, tá? A defesa de garrafão não me preocupa, com Turner e Giannis, eles vão se virar. Agora, essa marcação de perímetro, especialmente a marcação no ponto de ataque, isso vai ser um problemaço. E o Cade Cunningham ontem teve muita tranquilidade, fez o que quis. Só que aí no segundo tempo o Bucks recuperou, claro, com as reservas já em quadra, com o jogo já, né, um jogo já não valendo mais nada. Mas beleza, foi lá, reverteu, saiu com a vitória. AJ Green fez um bom jogo, tá? Fez 22 pontos, e aí o Bucks saiu com a vitória. Uma coisa legal ontem foi o retorno do Thanasis, né? Depois de muito tempo, o Thanasis voltou a pisar numa quadra da NBA. O Giannis ficou emocionado. Foi uma cena bonita, tá? Uma cena bem bonita ver o irmão do Giannis voltando a jogar. E o Bucks saiu com a vitória, tá? Venceu em casa lá no Fiserv Forum. E o último jogo do dia, né? O último jogo da quinta-feira foi Clippers e Guangzhou, né? O mesmo Guangzhou que enfrentou o Spurs, o Guangzhou de Victor Oladipo, que de novo jogou bem, 24 pontos pro Oladipo. Oladipo vai cavar uma vaguinha no time da NBA, tá? Você tá vendo primeiro aqui. O Oladipo na Austrália já tá de volta à NBA. Já tá. Certeza. E aí, né, o jogo aconteceu. O Clippers venceu fácil, 142-95. Não tinha nem possibilidade do Clippers perder esse jogo. O grande destaque, além do Oladipo, né, foi obviamente a reestreia do Chris Paul com a camisa do Clippers, sendo muito ovacionado, né, quando entrou em quadra pela primeira vez. E jogou bem, viu? 15 pontos pro professor, 6 rebotes, jogou demais. E uma vitória tranquila pro Clippers, né? Você vê aqui, né, pelo terceiro quarto, que o Clippers não teve nenhuma dificuldade. Os caras meteram 42-8 no terceiro quarto. Sacanagem. Então, é isso. Clippers venceu fácil e muito legal ver o Chris Paul voltando ao Clipão, já recebendo, né, o calor da torcida do Clippers. Uma coisa ruim ontem nesse jogo foi... só pra não deixar passar, Harden e Kawhi também jogaram muito bem, viu? Kawhi fez um jogo
fez um jogo muito bom. Fez um primeiro tempo muito bom e o Chris Paul no segundo tempo foi muito bem, né? O Kawhi foi o melhor jogador do Clippers no primeiro tempo, o Chris Paul foi o melhor no segundo. É uma coisa ruim, eu ia falar, é que o Bogdanovic saiu machucado de novo. Ele que não, né, acabou sendo desfalque da serva no Eurobasket por conta de lesão, já começa a pré-temporada se machucando, né? É um sinal muito ruim porque é um jogador que é muito importante, um arremessador muito bom vindo do banco, que o Clippers, né, pode acabar perdendo aí por um tempinho, porque aparentemente o Bogdanovic não consegue ficar saudável. Muito complicado, tá? Então, sobre os jogos de ontem é isso. Hoje a gente já teve um jogo acontecendo, né? A gente teve Suns e Brooklyn jogando na manhã. Admito que eu não vi esse jogo, mais tarde eu vou ver o compilado, né, o condensado. Mas o Suns venceu 132-127. Hoje teremos alguns jogos interessantes. Teremos Celtics e Raptors. Celtics que jogou antes de ontem, jogou bem, tá? Gostei do que eu vi do Celtics. Jaylen Brown, Hugo Gonzalez fez um jogo muito legal. Hugo Gonzalez é um menino para ficar de olho, viu? É um menino bom. Defensivamente, ofensivamente também é interessante. Tem um bom QI de basquete. Um menino bom. Bom jogador. Magic e Sixers vai ser interessante também. Apesar de que o Sixers não vai ter seus principais jogadores. Mas vai ser legal pra ver o Magic, né? Pra ver Paolo, Desmond Bane e tal. Vale a pena assistir. Spurs e Jazz, na minha opinião, é o jogo mais interessante pra ver hoje, né? Gostei muito do que eu vi do Jazz no jogo contra Houston. Claro, foi um jogo onde Houston tava com zero empenho defensivo. Mas mesmo assim, cara, o ataque do Jazz fluiu super bem com o Senzabalg, com Ace Bailey. Ace Bailey fez uma puta estreia, né? Ace Bailey jogou pra caralho. Muito elogiado pelos especialistas. Eu até falei sobre a estreia dele, né, no jogo, né, quando eu fiz o vídeo sobre Houston. Mas só pra registrar aqui de novo, Ace Bailey estreou bem demais, tá? Bem ansioso pra ver esse jogo. Pra ver, obviamente, o Wembanyama também, né? O Wemby que contra Miami jogou muito. Sofreu com o Kelly War? Sofreu. O Kelly War fazendo uma pré-temporada excelente também, viu? Olho nesse moleque. Mas o Wemby jogando muito bem. Tô gostando muito desse ataque do Spurs. O Wemby atuando bastante como playmaker, né? É muito louco, né? Porque a sensação é de que todo ano o Wemby evolui em algum aspecto, né? No primeiro ano dele, a gente viu o Wemby se adaptando ao ritmo e à defesa da NBA. Você viu ele focando nisso. No segundo ano, a gente viu o Wemby nitidamente focando no seu arremesso, em melhorar na longa distância, tentando muita bola de 3, errando bastante, mas tentando, afinando ali, né, ajustando seu arremesso. Para essa temporada, aparentemente o foco dele vai ser melhorar como playmaker, como passador, né? É muito louco, cara. O Wemby, ele é... Eu admiro muito a mentalidade do Wemby, mano. É um cara que nunca tá satisfeito, ele sempre quer melhorar, né? Pô, você viu nessa off-season ele treinando com Kevin Garnett, com Hakeem Olajuwon, tudo pra melhorar o seu jogo, né? Isso é muito foda, cara. Um cara da idade dele, tão jovem, ter esse foco, ter essa cabeça é muito da hora. Pô, ele foi treinar com monge. O Wemby foi treinar com monge. É muito foda. E podemos sim esperar um Wembanyama mais passador nessa temporada. Obviamente que ele não vai virar um Nikola Jokic do dia pra noite. Mas, mano, ele tá executando uns passezinhos diferentes, viu? Diferentes. Fazendo ótimas leituras. Ansioso demais para esse terceiro ano do alienígena, tá? E depois teremos Blazers e Kings. Esse jogo é legal pra ver se o Chauncey Billups vai repetir a loucura de deixar o Avdija no banco. Porque eu fiquei indignado, tá? Eu fiquei indignado de ver o Avdija sendo reserva desse time do Blazers no primeiro jogo da pré-temporada. Isso não pode se repetir, cara. Eu não tenho psicológico pra ver o Avdija sendo reserva. Não tem como. Então vamos conferir hoje se o Chauncey Billups, né, se o Pardal Chauncey Billups vai repetir essa loucura de deixar o Avdija no banco. Tomara que não, né? Tomara que não.
Sobre a pré-temporada, sobre os jogos pré-temporada, é isso. Pra gente encerrar aqui o episódio, eu quero só trocar uma ideinha com vocês sobre essa parada aí do Giannis, ó, do LeBron perder o início da temporada, né? Ontem saiu a notícia do Shams Charania de que o LeBron, por conta de um problema ali no ciático, deve perder as primeiras 3 ou 4 semanas de temporada, o que tiraria ele de aproximadamente 6 a 8 jogos, né, o que é um número bem alto, né, de jogos, né, nesse início de temporada. Inclusive, vai ser a primeira vez da carreira do LeBron onde ele não vai jogar no jogo de estreia. Ele sempre jogou o jogo de estreia. Esse vai ser o primeiro ano onde isso não vai acontecer. Então, mais uma marca inédita do velho, né? Uma marca negativa, sim, mas é uma marca inédita. Né? Então, o LeBron tá fora. E aí, cara, abre-se a discussão sobre o que o Lakers vai fazer sem o LeBron. Eu até falei um pouquinho sobre isso ontem, no vídeo que eu fiz sobre a notícia, de que o training camp do Lakers meio que perdeu muito do sentido com a ausência do LeBron, porque independente do que o Lakers fizer nesse training camp, em termos de testes e tal, não vai ter um valor tão grande porque o time não vai estar completo. E não é que não vai estar completo por conta de um titular qualquer. Não, vai estar sem o seu grande líder. Claro, o melhor jogador do Lakers, o rosto do Lakers para essa temporada vai ser o Luka. Mas o líder desse time é o velho. Tem como. O velho é o velho, sacou? E aí, né, não tem como o J.J. Redick preparar o time para a temporada sem ter o LeBron ali presente. Então o training camp já fica meio prejudicado. Só que, né, ainda vai ter uma importância esse training camp, porque agora o J.J. Redick vai ter alguns joguinhos, poucos, mas alguns, pra achar ali uma solução pra ausência do LeBron. Porque, mano, são 6 ou 8 jogos sem o velho. Né? E é um calendário complicado. Vão ser 2 jogos contra Minnesota, tem a estreia contra o Golden State, tem jogo contra Memphis na Copa da NBA. Então, se o Lakers vacilar, pode sair dessas primeiras 3, 4 semanas com campanha negativa. E aí já vai dar aquela desmotivada, já vai instaurar uma crise no Lakers. Porque no Lakers é assim. Começou a temporada mal, já cai o mundo por lá. Já cai o mundo. Então, assim, esses jogos que o Lakers vai ter agora de pré-temporada, o Lakers vai ter mais quantos jogos? Deixa eu pegar aqui. Ó, o Lakers vai ter de pré-temporada 2, 4... vai ter... vão ser mais 4 jogos. Mais 4 jogos, né? Pega o Warriors no domingo, Phoenix na terça, Dallas na quarta. Esse jogo vai ser legal porque Luka Doncic e tal, Luka deve jogar esse jogo. E Kings na sexta. Então vão ser 4 jogos que o J.J. Redick vai ter para arrumar ali uma solução temporária para a ausência do LeBron. E aí, cara, eu queria questionar essa minha amada audiência sobre isso. O que vocês acham que o Lakers vai fazer? O que você faria se fosse o J.J. Redick? Ele tem algumas opções. Uma das opções que ele tem é focar em defesa e colocar o Vanderbilt como titular. Vai perder muito do ataque, porque o Vanderbilt é um inútil no ataque. Mas defensivamente vai ganhar bastante, né? Então, o Vando é uma opção. Uma outra opção que ele tem é usar o Laravia. O Laravia é um cara mais completinho, te entrega uma defesa, te entrega uma criação de jogo, arremesso. O time ficaria um pouco mais equilibrado com o Laravia. E tem a opção do Marcus Smart também. O time fica menor, fica pequeno, né? Porque você tem Luka, Smart e Reeves, né? É um time menor. Mas você ganha defesa, você ganha um Smart ali que
pode ser um bom conector, se ficar saudável, se voltar bem, até porque o Smart não joga há muito tempo. Então pode ser que ele demore para pegar no tranco. Mas pode funcionar. Pode funcionar. Então são essas opções aqui que eu vejo pro Lakers. Se não quiser o Smart, o J.J. Redick pode usar um Gabe Vincent, que até começou bem a pré-temporada, né? Fez um bom jogo contra o Golden State. Pode usar o Gabe. 3 guards, usa o Gabe ali fora da bola, trabalhando também bem na defesa. São algumas opções, obviamente nenhuma delas vai chegar nem perto de suprir a ausência do LeBron, não tem jeito. Mas são opções aí que o Lakers tem. O que você faria? Cara, eu focaria em reforçar a defesa, então eu iria de Vanderbilt aqui. Perde o ataque? Perde. Mas, mano, pelo menos você ganha um pitbull na defesa. Eu iria de Vanderbilt para começar a temporada aí sem ter o LeBron. E se não quiser o Vanderbilt, o Laravia seria a minha segunda opção. Mas a minha primeira opção seria o Vanderbilt. E a sua? O que você faria? Focaria mais em defesa? Focaria em equilíbrio com o Laravia? Tem uma outra opção aí que você tem em mente? Algum outro cara para entrar ali e tal? Comenta aí. Que eu quero saber o que você pensa sobre, né, o que o Lakers vai ter que fazer, o que o Lakers deve fazer nessa semana sem o velho que... Brincadeira, hein? Dor na bunda, né, velho? Olha o LeBron. O que você fez, hein, LeBron? Pra ter essa dorzinha no bumbum, hein? Ah, tô brincando. Mas é sinal de que a idade chegou mesmo, né? O cara tá com problema no ciático, velho. É muito problema de velho, né? Você não vê um cara novo com problema no ciático. É velho. E o LeBron é um senhor, né? É um senhorzinho com seus 41 anos, né? 41, 42. Cara, até perdi as contas da idade do LeBron. E é legal que eu vi uma galera falando no Twitter que é karma, né? Ah, você não sacaneou todo mundo com o The Decision lá? Toma ciático, toma dor no ciático. Como é que é? Fizeram um trabalho pro LeBron, né? Fizeram ele um bonequinho de voodoo, socaram a agulhada no ciático do velho. Tá aí, ó. Vai zoar os outros. Vai sacanear os outros. Não é bom? Não é bom? Inclusive o LeBron tá sendo processado, hein? Tá sendo processado por um torcedor que gastou, né, uma grana brutal pra comprar o ingresso do último jogo da temporada, né? Porque quando ele anunciou o The Decision, todo mundo achou que ia ser aposentadoria. E aí o preço do último ingresso do Lakers na temporada regular, que é um jogo contra o Utah, mano, foi pra nuvem. E teve alguns malandros que compraram. Só que aí, né, como vocês viram, o The Decision era só uma campanha publicitária. Ou seja, os caras que gastaram uma grana violenta nesse jogo, gastaram dinheiro à toa. Porque eles poderiam ter pego o ingresso muito mais barato, porque não vai ser o último jogo do LeBron. E aí essa galera tá processando o LeBron. E eu acho que existe margem pra esses caras ganharem o processo, viu? Eu acho que existe margem. Então o LeBron vai ter que gastar uma graninha aí. Mas com certeza não vai nem arranhar né? Não vai ser nem um terço do dinheiro que ele ganhou com essa propaganda. O velho, a bagaça tá no bolso do velho, né? Realmente tá no bolso do velho. Mas então, comenta aí. O que você acha que o Lakers tem que fazer agora que sabe, né? Que não vai ter o LeBron nas primeiras semanas. Luka vai ter que carregar, né? Independente de quem entrar no lugar do LeBron, Luquita vai ter que carregar essa galera. Pra matar a saudade do Dallas, né? Matar a saudade dos velhos tempos em Dallas, onde ele tinha que carregar Dwight Powell, quem mais? Max Kleber. Inclusive, Max Kleber tá no Lakers. Ele vai se sentir em Dallas. Luquita vai se sentir em Dallas nesses primeiros jogos aí. Luquita que, olha o gancho, hein? Está, na minha opinião, entre os jogadores mais pressionados para essa temporada. Né? Pra gente encaminhar já o encerramento aqui do programa, eu quero só falar um pouquinho, trocar uma ideia com vocês sobre esse tema, né? Sobre jogadores pressionados, porque a gente vai ter alguns jogadores muito pressionados nessa próxima temporada, e o Luka é um deles.
né, por conta de toda a questão da troca e tal, e por agora ele, né, ter sido colocado oficialmente como a prioridade do Lakers, cara, ele vai ter uma pressão gigantesca, mano. Qualquer coisa que não seja, né, uma temporada nível MVP vai ser vista como uma decepção, né? Então o Luka vai ter que carregar um peso grande aí. Não é fácil ser franchise player do Lakers. Não é fácil, tá? A camisa pesa, a pressão é muito maior do que em Dallas. Então, Luquita com certeza vai ser um dos caras mais pressionados. Mais pressionados. Um outro cara que eu acho que vai estar muito pressionado é o Kuminga, né? Depois de toda a novela e tal, ele conseguiu a renovação, ganhou uma grana muito boa, mas é muito nítido que o Warriors vai tentar trocar ele. O Warriors não vai manter ele no time até o fim da temporada. O Warriors vai tentar trocar ele em janeiro, fevereiro. A extensão, né, permite que o Warriors troque ele em janeiro, fevereiro. Então o Kuminga, cara, outubro, novembro, dezembro, o Kuminga vai ter que jogar muito nesses 3 meses para se valorizar, para conseguir, né, gerar interesse nos outros times, para que eles cedam bons ativos para o Warriors realizar a troca. Então o Kuminga, ele começa a temporada precisando mostrar tudo. O Kuminga tem que jogar o melhor basquete da vida dele nesses 3 meses. Porque senão talvez não surjam tantos interessados assim. E eu não acho que o Warriors vai aceitar qualquer coisa pelo Kuminga, não. Não vai. Não vai. Então, Kuminga com certeza vai estar muito pressionado. Scoot Henderson vai estar bem pressionado também, né? Scoot Henderson precisa urgentemente dar uma resposta. Ele até mostrou evolução na temporada passada em relação ao ano de calouro, mas ainda é muito pouco, né? O Scoot Henderson, ele chegou no draft com uma expectativa tremenda. Ele foi o segundo no draft do Wembanyama. Era o segundo melhor prospecto. E na época, eu fui um dos caras que falou isso, tá? Na época, foi dito que em qualquer outro draft que não tivesse o Wemby, pelo menos nos últimos drafts ali, né? Dos últimos 3, 4 drafts, o Scoot teria sido a primeira escolha. E de fato, o prospecto Scoot Henderson era muito bom. Só que até hoje ele não conseguiu corresponder nem a metade da expectativa colocada em cima dele. E ele já começou a temporada mal, né? Se machucando. Ficando fora. E aí, com ele machucado e com o Drew Holiday chegando no time, o Scoot vai ter que lutar pra ter espaço. E quando tiver o espaço, quando tiver os minutos, ele vai ter que jogar pra caralho. Porque senão, Portland vai dar linha nele, cara. Portland vai dar linha nele. Então, o Scoot, sem dúvidas, também entra muito pressionado. Quem mais dá pra falar que tá pressionado? O Giannis eu não acho que tá pressionado. Quem tá pressionado no caso do Giannis é o Bucks. O Bucks tá pressionado. O Giannis não. O Giannis não tem nada a provar. Jokic também não. O Shea também não. Já se provou. Então, quem mais dá pra colocar como pressionado? O Ja Morant, né? O Ja Morant entra muito pressionado. Né? Memphis já deixou claro, com a troca do Desmond Bane, que, irmão, independente do apego que a gente tem com o jogador, a gente não vai ficar queimando dinheiro, não. E a gente tá falando de um Ja Morant que nos últimos 2, 3 anos entregou bem menos do que o Desmond Bane. E o Memphis não teve receio em trocar o Desmond Bane. Beleza que a proposta que eles receberam também foi irrecusável. 4 firsts pelo Desmond Bane não tem como negar. Mas, mano, o Desmond Bane nos últimos 2, 3 anos foi o melhor jogador de Memphis, juntamente do JJ. Até porque o Ja Morant, nos últimos 2 jogos, ele jogou o quê? 50 jogos? Foram 59 jogos, cara. Entre lesão, suspensão. Então o Desmond Bane carregou esse ataque de Memphis ao lado do JJ. E o Memphis foi lá e trocou ele. Então, o que impede do Memphis trocar o Ja Morant se ele não for bem nessa temporada? Nada. Nada, até porque o Ja Morant vai ter que estender o contrato. E a extensão de um jogador, né, da mídia do Ja Morant
vai ser uma extensão cara. Vai ser uma extensão cara. E aí eu não acho que Memphis vai gastar essa grana toda se o Ja Morant não der sinais de que ele pode voltar a ser o Ja Morant de 22, de 23, onde ele foi All-Star, onde ele brigou pelo MVP, pô, teve ali 21, 22, ele ficou no top 7 pro MVP. Depois de lá, ele nunca mais apareceu nesse top 7. Entendeu? E nunca mais conseguiu jogar no mesmo nível. No mesmo nível técnico e no mesmo nível físico, porque ele simplesmente se tornou incapaz de permanecer saudável. Então, o Ja Morant, mano, é outro que vai estar muito pressionado, cara. Muito pressionado. E pelo mesmo motivo, o Zion, né? Automaticamente o Zion também. Qualquer lista de jogadores pressionados, jogadores que precisam se provar, o Zion vai estar. O Zion precisa se provar nessa temporada. Fisicamente, ele se mostra muito bem, né? Pelo menos tá no shape e tal, um físico que ele nunca apresentou antes, o que é um bom sinal. Mas a questão é por quanto tempo ele vai conseguir manter esse shape e por quanto tempo ele vai permanecer jogando. Porque essa é a grande questão em relação ao Zion. Então, um cara que vai pro seu sétimo jogo, seu sétimo ano na NBA, e dentre esses os 6 anos que ele já jogou, né, as 6 temporadas que ele já jogou, em 4 ele jogou 30 ou menos partidas. E dentre essas temporadas, tem a temporada 21-22, onde ele não jogou nenhum jogo. Temporada passada ele jogou 30 jogos. Então é um cara que não dá pra você confiar. E a pressão em cima dele vai ser muito grande, porque o Pelicans, mano, não pode ter uma campanha ruim. Porque trocou a sua escolha de draft. O Pelicans trocou a sua pick de 26, desprotegida, pra subir no draft e pegar o Derrick Queen. Ou seja, o Pelicans não pode se dar ao luxo de ter uma campanha ruim, porque não vai ganhar nada tendo uma campanha ruim. E pior, se o Pelicans tiver uma campanha ruim e a pick dele for uma pick top 5, top 6, o que a galera vai cair matando em cima da diretoria é brincadeira. É bom o Joey Dumars tá preparado. Porque se o Pelicans tiver uma das 5, 6 piores campanhas e na loteria essa escolha que foi pra Atlanta for uma escolha top 5, top 4, mano do céu, galera já tá chamando ele de burro por conta dessa troca que ele fez. Galera vai... Mano, o burro vai ser elogio, tá? O burro vai ser elogio pra ele. E se o Zion não ficar saudável, a chance do Pelicans... a chance desse cenário pro Pelicans se tornar realidade é muito grande. Porque se olha o elenco do Pelicans, e com todo respeito, mano, nesse oeste, a única chance que esse Pelicans tem de brigar por alguma coisa é com o Zion. Porque sem o Zion não vai ter a mínima chance. Não vai ter a mínima chance. Né? E eu não duvido de, em caso de uma temporada ruim, eu não duvido da diretoria trocar o Zion. Na minha opinião, já deveria ter trocado, tá? Já deveria ter trocado. Mas eu acho que essa nova diretoria não vai ter paciência se, de novo, o Zion não conseguir terminar uma temporada saudável. Então, o Zion, sem dúvidas, é um dos mais pressionados também. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E aí, dá pra colocar o LaMelo também nessa lista. Outro que precisa também, né, voltar a ficar saudável, coisa que ele não consegue há muito tempo, né? Acho que a última vez que ele ficou saudável foi 22, né? 21, 22, que ele foi All-Star, que o Hornets foi pra play-in, né? Ele jogou mais de 70 jogos. E foi a única vez também. De lá pra cá, filho, jogou 22 jogos em 23, 24. Jogou 36 em 22, 23. E temporada passada, 47. Então, assim como o Zion, assim como o Ja Morant, LaMelo precisa
ficar saudável. E ele vai ter ao redor dele o melhor elenco que ele já teve desde que chegou em Charlotte. É um elenco maravilhoso? Não. Mas comparando com os outros elencos que Charlotte teve, esse é o melhor na minha opinião, tá? Tem arremesso, tem atleticismo, tem caras que conseguem criar ali criar jogo, como o Brandon Miller. Então, é uma temporada onde o LaMelo vai ter que dar uma resposta. Especialmente uma resposta física, né? Eu acho que mais ou menos esses. Dá pra colocar o De'Aaron Fox também nessa lista por conta da renovação. 4 anos, 229 milhões pro De'Aaron Fox. Foi uma extensão muito cara que o Spurs deu. Na minha opinião, foi um overpay. Então, se o Fox não jogar bem, se o Fox não ser esse companheiro elite pro Embiid, a galera que tá passando pano, a galera que achou que era merecida essa grana pro Fox, essa galera vai largar, essa galera vai largar. Essa galera vai começar a criticar. Então o Fox precisa ter uma temporada de alto nível. Ele precisa ter uma temporada de All-Star. Entendeu? Precisa. Né? Precisa. Porque se ele não tiver uma temporada nível All-Star e esse Spurs não chegar numa pós-temporada, o papo de... né, na discussão de piores contratos da NBA, se pá, o contratinho do Fox vai entrar. Hoje não entra, porque existe a expectativa dele e o Embiid darem super certo juntos. Eles jogaram o quê? Jogaram 2, 3 jogos na temporada passada. Jogaram pouco, né? Então existe a expectativa deles juntos por mais tempo dar certo, né? Por isso que hoje ninguém coloca o Fox nessa discussão de piores contratos. Mas se ele não jogar a nível All-Star e esse Spurs não chegar na pós-temporada, ele vai entrar nessa discussão, porque realmente é um valor muito alto para um jogador que, na minha opinião, não faz parte da elite dos armadores da NBA. Se você for montar um top 5 de armadores da NBA, o Fox não chega nem perto do top 5, tá? E eu vou te falar, eu não sei se ele entra no top 10. Eu não sei se ele entra no top 10. Enfim. Fox tá pressionado. Tá pressionado. E eu vou te falar, existe um mundo onde ele não consegue render, porque assim, o arremesso do Fox é um problema, tá? O arremesso de longa distância. E o Spurs já vai ter problemas com o espaçamento. O espaçamento do Spurs vai ser bem problemático nessa temporada. Então, se o Fox não conseguir evoluir no arremesso, o funcionamento desse ataque pode ser uma questão. Então, ele tem a questão do arremesso. Defensivamente, eu não sou fã do De'Aaron Fox. Não sou fã. Ele não é uma peneira. Mas eu não confio nele, né, defendendo ali no ponto de ataque. Não confio. Então, existe um mundo onde ele não dá certo. Né? E o não dar certo do Fox, como eu já falei, é ele não jogar nível All-Star. Porque a única forma dele justificar essa grana é ele jogar nível All-Star. Enfim. Eu acho que ele entra também nesse papo de jogadores mais pressionados, tá? Então, eu acho que são esses, cara. É Zion, Fox, Luka, LaMelo, Ja Morant, Scoot, Kuminga. Acho que esses são realmente os mais pressionados. Você concorda? Acha que esses são os mais pressionados mesmo? Comenta aí. Se gostou do episódio, deixa o like, né? Pra dar aquela moral. Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, né? Tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer. Obrigado pela audiência, tá? Tamo junto. A gente se vê mais tarde com mais vídeos. Beijo, fiquem bem e tchau!